Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Jorge, sou da assessoria de História, Filosofia e Sociologia e estou aqui mais uma vez para filosofar com vocês sobre um período da filosofia, que é o período que nós vivemos até hoje, né, chamada de filosofia contemporânea, e que, bom, a maioria dos estudiosos costumam localizar a passagem do mundo moderno, né, para o mundo contemporâneo ali no final do século XIX. Então, nas aulas passadas, nós conversamos sobre alguns filósofos que estão nesse período de transformação cultural que a Europa estava vivendo ali no final do século XIX e no começo do século XX. Eu falei para vocês um pouco sobre um filósofo bastante importante da época, que é o Georg Hegel. Né? O Hegel é um filósofo de certo modo, desenvolveu algumas das ideias mais influentes da filosofia contemporânea, né? E depois comentei com vocês um pouco sobre uma dupla de filósofos também muito polêmica, que é muito debatida nos ambientes aí de discussão política, de discussão ideológica até os dias de hoje, que é o Karl Marx e o Engels, né? Que são os dois filósofos que escreveram o Manifesto Comunista. Bom, hoje eu tenho para falar para vocês um pouco sobre uma personalidade, um filósofo muito estudado hoje e que é bastante polêmico também, as suas ideias são muito fortes, impactantes, né? E que é o Friedrich Nietzsche. Sim, o Nietzsche. O Nietzsche é um filósofo que está ali nesse período de transição. Ele já é um filósofo considerado, né, filósofo contemporâneo. Por outro lado, ele ainda está debatendo com a tradição filosófica, então muitos aspectos da discussão dele vai envolver aí aquilo que interessavam aos filósofos modernos, né? Embora ele traga perspectivas completamente diferentes para esse assunto. Antes de começar a falar propriamente do Nietzsche, eu gostaria de lembrá-los de algumas coisas que estavam acontecendo ali naquela passagem do século XIX para o século XX. Bom, primeiro, dentro da história da filosofia, foi um momento em que surgiram diversas teorias, diversos pensadores que começaram a reavaliar, né, os princípios e os fundamentos da filosofia ocidental e criticar esses princípios para construir um novo caminho para a filosofia, para o pensar. Então, por exemplo, desde o mundo antigo, né, até a era moderna, os filósofos, na maior parte das vezes, preferiram dar uma ênfase aos aspectos racionais do ser humano, o raciocínio humano, a nossa capacidade, né, de criar raciocínios lógicos, a nossa capacidade de guiar as nossas ações por princípios racionais, a capacidade que nós temos de organizar as nossas escolhas, a nossa vida, seja individual ou coletiva, a partir de algumas ideias que são ali, que privilegiam os aspectos racionais, lógicos, né? Por isso, então, criou-se dentro da história da filosofia uma corrente muito forte chamada de racionalismo. Os racionalistas são aqueles, então, que dizem que o conhecimento verdadeiro, né, que a verdade, o bem, estão sempre aí aliados com a razão, que são coisas que nós encontramos através das nossas capacidades racionais. No século XIX, no final do século XIX, isso começou a declinar, né? Essas teorias do racionalismo começaram a encontrar um forte contraponto dentro da filosofia, e aí vários pensadores acabam criando uma nova visão do ser humano ali naquele período. Então nós podemos citar vários pensadores, como por exemplo o Arthur Schopenhauer, né, o filósofo existencialista também Søren Kierkegaard. Podemos citar o próprio Marx, né, que está de algum modo nos mostrando que a racionalidade não é o que guiou as relações humanas, sociais, né, pelo contrário. O Nietzsche, então, está dentro dele, ele se influencia por vários desses outros pensadores, inclusive pelo próprio Schopenhauer, como eu contei para vocês, para fazer um grande diagnóstico do ser humano, né, onde ele percebe com ênfase, ele dá uma ênfase nesses aspectos irracionais, e o Nietzsche, então, acaba se tornando um filósofo antirracionalista, né? Essa palavra racionalismo, irracionalismo, antirracionalismo, é preciso entender elas com calma para que você, né, não corra o risco de interpretar mal o pensamento do Nietzsche. Bom, enquanto filosofia, enquanto linguagem, sempre nós estamos falando de conceitos, ideias, né? Pensamentos, então, sempre vai ser um discurso feito a partir da razão. Só que o Nietzsche prefere dar uma ênfase nos aspectos
volitivos, os aspectos pulsionais, né, as pulsões, os desejos, né, do ser humano, ao invés desses aspectos racionais. Segundo o Nietzsche, o que realmente está no fundamento aí do ser humano são essa pulsão vital, esse princípio vital que nos anima, né, e não esses aspectos racionais que nós construímos depois já, né, com a experiência. O Nietzsche, então, foi um cara que ele debateu esse tema e começou a questionar, por exemplo, os valores que a filosofia ocidental defendeu até ele, né, até aquele período, que são, por exemplo, o bem, a racionalidade, a ideia de verdade, principalmente, né, e o Nietzsche começa a trazer à tona esses aspectos que não foram privilegiados pelos filósofos até aquele período. Segundo ele, é importante a gente perceber o seguinte, que os filósofos supervalorizaram a racionalidade, né? Segundo Nietzsche, nós somos seres que nós vivemos e aquilo que nos mantém vivos e fortes, saudáveis, é o nosso princípio vital, a nossa força vital, os nossos impulsos vitais, desejos, né, e assim por diante. São os aspectos aí irracionais ou não racionais da existência humana, né? Desejos, sexualidade, né, os impulsos de domínio, de poder, enfim, uma série de coisas que fazem parte desse lado mais obscuro aí do ser humano. Se é assim, então, o Nietzsche começa a questionar a ideia de bem, né? Esse bem que os filósofos sempre comentaram, né? Começa a questionar também a ideia de verdade, tá? Essa verdade que se buscou durante toda a história. Bom, tudo isso aí é uma invenção do ser humano, né, para conseguir suportar o vazio da sua própria existência, né? Então o Nietzsche traz aí alguns questionamentos assim difíceis de lidar, às vezes aparentemente pessimistas, né, com relação ao ser humano e assim por diante. Mas é importante perceber no Nietzsche o seguinte: ele está nos dizendo que não é possível para o ser humano, né, dado os limites da nossa racionalidade, não é possível a gente alcançar um conhecimento absoluto das coisas. No máximo, nós podemos ter, cada um de nós, uma perspectiva, uma parcela ou um ponto de vista dos acontecimentos, da verdade, do conhecimento e assim por diante. Tá? Essa ideia de bem, né, como os filósofos falavam, comentaram durante tantos séculos, né, ela é uma criação humana para que nós possamos lidar com o vazio, com o aspecto trágico da existência humana. Bom, se você concorda com o Nietzsche ou discorda dele, o importante é ler um pouco dos textos do Nietzsche para entender exatamente aquilo que ele quer dizer, e para isso eu vou indicar para você um texto que está lá na página 13 e na página 14 do volume 2 do seu material didático, tá? Que traz um texto do Nietzsche, uma atividade, né? Traz um texto do Nietzsche, um texto muito legal, muito importante também, que chama-se Verdade e Mentira num sentido extramoral. Né? Ele vai analisar essas duas ideias, o que é a verdade e o que é a mentira, para além desses aspectos morais, né, para esses aspectos sentimentais aí que a gente atribui. Da onde que vem esses conceitos? E ele chega a umas conclusões ali bem polêmicas e eu tenho certeza que você vai discutir com Nietzsche a partir da leitura desse texto aí, ok? Então é isso, façam as atividades. Depois que você fizer a atividade, não se esqueça de compartilhar, conversar com alguém sobre o que você aprendeu, sobre o que você descobriu, e isso vai te ajudar a aprofundar um pouco mais aí a compreensão que você tem dos conteúdos de filosofia. Até a próxima aula, tchau, tchau.